Lar Adventista, capítulo 6. A grande decisão. Um casamento feliz ou infeliz? Caso aqueles que pensam em casar-se não queiram fazer amargas, infelizes reflexões depois do casamento, precisam torná-lo objeto de considerações sérias, atentas agora. Dado precipitadamente, este passo é um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e moças. A vida se torna um fardo, uma maldição. Pessoa alguma pode com mais eficácia estragar a felicidade e a utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida mais pungente fardo que seu marido. E ninguém pode fazer a 100ª parte para despedaçar as esperanças e aspirações de um homem, para lhe paralisar as energias e arruinar-lhe a influência e as perspectivas como sua própria esposa. É da hora de seu alcance matrimonial que muitos homens e mulheres datam seu êxito ou fracasso nesta vida e suas esperanças na existência futura. Quisera poder fazer com que a juventude visse e sentisse seu perigo, especialmente o de fazerem casamentos infelizes. O casamento é alguma coisa que influenciará e afetará nossa vida, tanto neste mundo como no porvir. Um cristão sincero não levará avante seus planos sem conhecer que Deus lhe aprove as intenções. Não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. Não temos de nos agradar a nós mesmos, pois Cristo não se agradou a si próprio. Não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deve casar-se com uma pessoa a quem não ame. Isto seria pecado. Porém, a fantasia e a natureza emocional não devem ter permissão de dirigir para a ruína. Deus requer todo o coração, o supremo afeto. Sem pressa. Poucos têm ideias corretas acerca da relação conjugal. Muitos pensam que o casamento é a conquista da perfeita bem-aventurança. Mas se eles soubessem um quarto dos pesares de homens e mulheres, ligados pelos votos matrimoniais em cadeias que eles não podem e não ousam quebrar, e não se surpreenderiam de que eu traçasse estas linhas. O casamento, na maioria dos casos, é um jugo muito aflitivo. Milhares há que se acham acasalados, porém não casados. Os livros do céu acham-se carregados com os infortúnios, a impiedade e o abuso que jazem ocultos sob o manto do casamento. Eis porque eu desejaria advertir os jovens que se acham em idade casadora a sofrearem à pressa na escolha de um companheiro. O caminho da vida conjugal pode parecer belo e pleno de felicidade, mas por que não podereis ser decepcionados como milhares de outros o têm sido? Os que pensam em casar-se devem tomar em conta qual será o caráter e a influência do lar que vão fundar. Ao tornarem-se pais, é-lhes confiado um santo legado. Deles depende em grande medida o bem-estar dos filhos neste mundo e sua felicidade no mundo por vir. Eles determinam em grande extensão a imagem física e a moral que os pequeninos recebem. E da qualidade do lar depende a condição da sociedade. O peso da influência de cada família concorrerá para fazer subir ou descer o prato da balança. Fatores vitais na escolha. Deve a juventude cristã exercer grande cuidado na formação de amizades e na escolha de companheiros. Cuidai para que isso que agora julgais ser ouro puro, não se vos demonstre metal vil. As companhias profanas tendem a pôr empecilhos no caminho de vosso serviço a Deus. E muitas almas são arruinadas por uniões infelizes, quer em negócios, quer no casamento, com os que não podem elevar ou enobrecer. Pesai cada sentimento e observai todo o desenvolvimento do caráter naquele a quem pensais ligar o destino de vossa vida. O passo que estáis prestes a dar é um dos mais importantes em vossa vida e não deve ser dado precipitadamente. Se bem que ameis, não ameis cegamente. Considerais a ver se vossa vida conjugal seria feliz ou destituída de harmonia e arruinada. Formulai a pergunta: ajudar-me-á esta união na direção do céu? Aumentará ela meu amor para com Deus? Ampliará ela minha esfera de utilidade nesta vida? Caso estas reflexões não apresentarem motivos de recuso, então ide avante, no temor de Deus. Muitos homens e mulheres agiram ao entrar para a relação matrimonial como se a única questão que lhes cabia resolver fosse se amavam um ao outro ou não. Devem, entretanto, compreender que sobre eles repousa, na relação matrimonial,
responsabilidade maior que essa. Cumpre-lhes considerar se seus descendentes terão saúde física e força mental e moral. Mas poucos agiram com motivos nobres e com elevadas considerações que não poderiam rejeitar levianamente, que a sociedade tinha sobre eles direitos, que o peso de sua família influiria na escala ascendente ou descendente. A escolha do companheiro para a vida deve ser feita de molde a assegurar aos pais e aos filhos a felicidade física, mental e espiritual, de sorte que habilite tanto os pais como os filhos a serem uma bênção aos semelhantes e uma honra ao Criador. Qualidades a serem buscadas numa esposa. Procure o jovem para lhe ficar ao lado aquela que esteja habilitada a assumir a devida parte dos encargos da vida, cuja influência o enobreça e refine, fazendo-o feliz com seu amor. Do Senhor vem a mulher prudente, Provérbios 19:14. O coração do seu marido está nela confiado. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. O que consegue tal esposa acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eis algumas coisas que devem ser consideradas. Trará aquela a quem desposais felicidade a vosso lar? É econômica ou há de quando casar a gastar não somente todos os seus rendimentos, mas todos os vossos para satisfazer a vaidade, o amor da aparência? São seus princípios corretos nesse sentido? Possui ela agora alguma coisa de que possa depender? Sei que no espírito de um homem absorvido pelo amor e pensamentos de casamento, estas perguntas serão varridas para longe como de nenhuma importância. Estas coisas, no entanto, devem ser devidamente consideradas, porquanto têm que ver com vossa vida futura. Em vossa escolha de uma esposa, estudai-lhe o caráter. Será ela paciente e laboriosa? Ou deixará ela de cuidar de vossa mãe e vosso pai, justamente ao tempo em que eles necessitam de um filho forte em que se apoiarem? Ou há de ela afastar esse filho do convívio deles, a fim de levar avante seus planos e servir a seu prazer, deixando o pai e a mãe que, em vez de ganharem uma filha afetuosa, perderam um filho? Qualidades a serem buscadas no marido. Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para unir seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura a sua vida? É o amor que lhe exprime de caráter nobre e elevado ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar felicidade, paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe-á permitido a ela conservar sua individualidade ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma. Foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Serão conservados puros e santos o corpo e a alma, os pensamentos e propósitos? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que se casa. Que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz, que quer escapar a futuras misérias e tristezas, indague antes de entregar suas afeições. Tem meu pretendente mãe? Que espécie de caráter tem ela? Reconhece ele suas obrigações para com ela? É ele atencioso para com seus desejos e sua felicidade? Se ele não respeita nem honra a mãe, porventura manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a esposa? Passada a novidade do casamento, continuará a amar-me? Será paciente com meus erros ou crítico, despótico e ditatorial? A afeição verdadeira passará por alto muitos erros. O amor não os distinguirá. Aceitar apenas traços puros, varonis. Receba a jovem como companheiro vitalício tão somente ao que possua traços de caráter puros e varonis, que seja diligente, honesto e tenha aspirações, que ame e tema a Deus. Evitai os que são irreverentes, evitai aquele que ama a ociosidade, evitai o que for zombador das coisas sagradas.
Esquivai-vos a companhia daquele que usa linguagem profana ou é dado ao uso de um copo que seja de bebida alcoólica. Não escuteis as propostas de um homem que não tem percepção de sua responsabilidade para com Deus. A verdade pura que santifica a alma dar-vos-á coragem para vos desvencilhardes da mais aprazível relação de amizade com quem sabeis que não ama nem teme a Deus, nem conhece nada acerca dos princípios da verdadeira justiça. Podemos suportar sempre as fraquezas de um amigo e sua ignorância, porém nunca seus vícios. É mais fácil cometer um erro do que corrigi-lo. Os casamentos planejados impulsiva e de forma egoísta não dão em geral bom resultado, antes se demonstram lamentáveis fracassos. Ambas as partes sentem-se enganadas e de boa vontade desfariam aquilo que fizeram sob a paixão. É mais fácil, muito mais fácil cometer um erro do que corrigi-lo depois de cometido. É melhor romper um noivado imprudente. Mesmo que tenhais chegado a um noivado sem pleno conhecimento do caráter da pessoa com quem vos pretendeis unir, não penseis que o noivado constitua positiva necessidade de que pronuncieis o voto matrimonial e ligueis a vossa vida a uma pessoa a quem não possais amar e respeitar. Sede muito cuidadosos quanto à maneira por que entrais em um noivado condicional. Porém, é melhor, muito melhor, romper com o noivado antes do casamento do que vos separardes depois, como fazem muitos. Poderás dizer, mas eu dei minha palavra e deverei agora voltar atrás? Respondo, se fizeste uma promessa contrária às Escrituras, por todos os meios retrata-a sem demora. E em humildade diante de Deus arrepende-te da vaidade que te levou a dar a palavra tão precipitadamente. Muito melhor é retirar esta promessa no temor de Deus do que cumpri-la e desonrar assim teu Criador. Seja todo o passo em direção ao casamento caracterizado pela modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento afeta a vida futura tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar.